A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 33. Continuando o nosso estudo de Isaías, eu vou ler a leitura completa do capítulo e conforme a direção do Espírito Santo eu venho trazendo apontamentos acerca dessa palavra. Então, se o Senhor falar contigo através dessa palavra, não retenha ela apenas para você. Compartilhe com outras pessoas. Também não deixe de curtir o vídeo, porque ajuda ao algoritmo do YouTube entender que é uma mensagem relevante, importante. E ele mesmo começa a compartilhar para outras pessoas. Então, se você não puder compartilhar com outra pessoa, e por favor, não esqueça de deixar o curtir. Vamos lá para a palavra. Isaías 33, verso 1. Ai de ti, despojador, que não fostes despojado e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Esse versículo está falando, ai de você, destruidor, né, que destrói contra os que não agiram, destruindo vocês. Vocês que traem, agem perfidamente, que traem aqueles que não traíram vocês. Se vocês estão traindo, certamente serão traídos. Não ficará assim. Se vocês estão destruindo, certamente a destruição também chegará para vocês. É isso que esse versículo está querendo dizer. Né? Eles colherão aquilo que estão plantando. Se estão plantando destruição, traição, colherão destruição e traição. No verso 2 diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Aqui, né, o povo que está arrependido, né, um povo, ele está falando para Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, porque em Ti temos esperado, estamos esperando em Ti, estamos em Ti, ser o nosso braço forte. E ao ruído do tumulto, no verso 3, e esse tumulto é a própria voz de Deus. Então diz assim, ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua exaltação, as nações, a tua exaltação, a exaltação de Deus, a voz de Deus, ao levantar da voz do Senhor, as nações serão dispersas. Quando Deus levanta a voz, né, para falar, as nações são dispersas. Ele acaba com aquilo que é mal. O Senhor dispersa. E Ele dá refúgio e abrigo para aqueles que buscam a misericórdia de Deus, o abrigo em Deus. No verso 4 diz assim, então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará, se dispersarão. Verso 5, o Senhor é exalçado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e de justiça. O nosso Deus, Ele é exaltado, porque Ele vive nas alturas, né? E Ele enche a nação, Ele enche Sião de retidão e de justiça. O nosso Deus nos chama a andar em retidão e justiça e Ele enche. Quando Ele está no meio, quando Ele se levanta, Ele enche o lugar de retidão e justiça. Ele espalha aqueles que são maus. Ele espalha aqueles que estão trazendo confusão. No verso 6 diz assim, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Haverá estabilidade nesses tempos,
né? Abundância de salvação. O que é a abundância de salvação? A salvação vem por meio de Jesus. Quando confessamos com a nossa boca e com a nossa vida que Ele é o nosso Senhor e que Ele nos salva. E aí não podemos esquecer da sabedoria, da ciência e do temor do Senhor, que, como a palavra diz, ela é o tesouro. O temor do Senhor, temos que ter temor a Deus, respeito a quem Ele é. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é forte. Ele trabalha para o bem daqueles que fazem o que é reto, o que é justo. E Ele vem com juízo sobre aqueles que são maus, que praticam aquilo que é mal. Deus é santo e Deus é justo. Ele não tolera maldade, iniquidade. Ele é tardio no irar-se. Mas quando Ele vem para corrigir aqueles que são maus, Ele derrama do juízo e da justiça dele, como um pai repreende um filho. No verso 7, diz assim: Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros da paz estão chorando amargamente. Os mensageiros da paz, né, aqueles que trazem a mensagem da paz, estão chorando amargamente, e seus embaixadores estão clamando de fora. 8. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades. Perdão. E a homem nenhum estima. Né? Os homens, ninguém é respeitado. As cidades estão desoladas, vazias. Mas a terra geme e planteia. Quando Deus levanta com juízo sobre uma nação, né, que faz aquilo que é mal, né, ela vai colher aquilo que é mal. Se está perseguindo, destruindo, traindo, né, isso certamente chegará como recompensa para ela, para essa nação. Então a terra gemerá, pranteará, chorará. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto. Bazã e Carmelo foram sacudidos. A terra é sacudida. Ela geme, ela planteia, ela chora quando vem o juízo de Deus. Mas precisamos guardar essa palavra, aqueles que estão no Senhor estarão seguros. Precisamos estar no Senhor. O povo de Deus precisa estar no Senhor. Verso 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei a mim mesmo e agora serei exaltado. O que quer dizer essa palavra? Em uma outra versão diz: agora me levantarei para agir. Eu serei exaltado. Reconhecerão o meu poder, a minha grandeza. É o que Deus diz. Quando Deus se levanta do trono, né, para poder derramar do juízo, da justiça dele, a nação que é quebrantada, né, que é sacudida, que que geme na mão, né, quando Deus levanta a mão com a justiça dele, com o juízo dele, o nome do Senhor é exaltado, porque as nações veem quem é Deus, o Senhor. O tesouro precioso que precisamos guardar é o temor do Senhor. Temor não é ter medo. Temor é ter respeito a quem Deus é, respeito à sua santidade, respeito ao que Deus busca, né? E Ele deseja que nós façamos, que é praticar aquilo que é bom, que é justo, que é santo. É isso que Deus quer de nós. E no verso 11 diz assim: concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. O que esse versículo quer dizer?
O que vocês planejam é sem valor. Vocês estão planejando, mas isso se perderá, se queimará, se consumirá. E no versículo 12 diz assim: e os povos serão como incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. 13. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito. O que Deus está falando, olha, vocês, nações que estão longe, ouvi o que eu tenho feito. E vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Quando Deus levanta para agir, os que estão longe conhecem ao Senhor, porque ouvem o que Ele tem feito. E os que estão perto veem o poder de Deus agindo naquele lugar. 14. Os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas e com fogo consumidor? Quem habitará com o Senhor, né? Que é esse fogo consumidor. A palavra de Deus diz, Deus é amor. Tem um versículo da palavra que diz, mas também é fogo consumidor e devemos temer, andar em santidade. Porque Deus é santo. Ele é fogo consumidor só para aqueles que andam de acordo com a maldade, que praticam a iniquidade. E aqui, nesse versículo 14, o Senhor deixa bem claro, os pecadores se assombrarão. Os pecadores. E quem poderá habitar nesse fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? A resposta vem no versículo 15. E é poderosíssima. Quem poderá habitar com Deus? Esse fogo consumidor que acaba com aquilo que é mal, com aquilo que é iníquo, né? Que ele vem com justiça sobre a terra. Quem poderá habitar com ele? Aquele, no versículo 15 diz, o que anda em justiça é a resposta. Esses poderão andar com fogo consumidor e habitar com ele. O que anda em justiça e que fala com retidão, que fala com verdade, o que é verdade, que não mente. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões. O que é o ganho de opressões? É a pessoa que fica rica às custas dos mais fracos, daqueles que não conseguem se defender e eles ficam ricos à custas deles. Então, esses são os que têm ganhos de opressão, que sacode nas suas mãos todo presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Aqueles que tapam o ouvido para não ouvir falar aquilo que é mal. E os que fecham os olhos para não ver o mal. Aqui está dizendo, os que podem andar com fogo consumidor, que é o Deus Altíssimo. Eles são os que andam em justiça. Esses podem andar. Os que andam em retidão, que arremessam para longe de si o ganho de opressões, que sacode nas suas mãos todo presente, que sacode nas suas mãos todo presente é que não aceita suborno para distorcer a justiça, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, para não ouvir falar de maldade que estão fazendo com os outros, que fecha os olhos para não ver o mal. Esses podem andar com Deus e ter abrigo seguro nele, mas os que fazem o que é mal serão consumidos pelo fogo consumidor. É o que a palavra diz. E precisamos ter o temor do Senhor em quem Ele é. Mas precisamos ter a segurança que esse Deus nos ama e que Ele nos guarda, e que Ele é justo, e que Ele é santo, e que Ele diz: aqueles que andam em retidão poderão andar comigo e eu os guardarei. No verso 16 diz assim: Este que anda em retidão e que pode andar com o Senhor, habitará nas alturas, as fortalezas
As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. É o que está dizendo aqui. Esses que andam em retidão, pode estar a mão do Senhor pesando sobre a nação. Mas esses que andam em retidão e podem estar com Deus, perto de Deus, eles habitarão nas alturas. Eles terão abrigo em fortalezas e serão o seu alto refúgio, essas fortalezas. O nosso Deus será o nosso refúgio. O seu pão lhe será dado, não lhe faltará mantimento, e as suas águas serão certas. O Senhor trará provisão, mesmo quando a assolação vier sobre o mundo. O Senhor guardará aqueles que andam em retidão, em justiça, que praticam o que é reto, o que é bom e agradável. No verso 17 diz assim: os teus olhos verão o Rei, com R maiúsculo, na sua formosura, e verão a terra que está longe. Os teus olhos, os olhos daqueles que são retos, verão o Rei da glória, né? A formosura do Rei da glória. No verso 18, o teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Onde está os que cobram impostos? Né? Onde está aqueles que nos perseguiam? Não verás mais aquele povo cruel, não verás mais aqueles que os perseguiam, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Verso 20, olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, no lugar de rios e correntes largas. Aqui está dizendo, olha, os seus inimigos, eles serão derrotados. Onde estarão eles? Porque Deus será o refúgio daqueles que andam em retidão. E Deus, o Rei da glória, se mostrará para eles, para essa nação, para o povo dele. O Senhor se mostrará em glória para eles. E aqui está dizendo, o Senhor será grandioso no meio deles, né? E o lugar de rios e correntes serão largos, mas barco nenhum de remo, verso 21, poderá passar por eles, nem navio grande navegará por eles, nem barco de remos, nem navios grandes inimigos navegarão por esses rios largos, por essas correntes largas, porque Deus não permitirá que o inimigo, que o navio inimigo, a nação, que aqueles que perseguem, aqueles que foram lá para destruir, para atacar, prevaleçam. No verso 22 diz assim, já estamos encerrando, 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. Precisamos colocar isso no nosso coração. A nação que coloca o Senhor como rei, como juiz, legislador, aqueles que colocam no coração que o Senhor é quem o salvará, que o Senhor, quem pode salvar, que é o Senhor, né, que vai trazer a justiça sobre a nação, sobre a terra. Quando colocamos isso e guardamos isso no coração, temos a certeza da vitória. E aqui o povo está dizendo, olha,
porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. É Deus quem salva. Verso 23. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. Aqui está dizendo, olha, os inimigos eles não poderão fazer nada, né? Porque as cordas vão estar frouxas do navio, eles não puderam ter firme o mastro, não puderam erguer as velas para poder ir, né, o vento levá-los, porque a presa, os despojos serão tão abundantes, serão tantos, que até os coxos, né, os que são coxos, que tem algum tipo, que possui alguma deficiência, eles poderão repartir os despojos, as riquezas. No verso 24 diz: e morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. O povo que habitar na cidade, que é reinada por Jesus, que é reinada por Deus, que é guiada por Deus em justiça, ele não nem ficará doente, porque ele será absolvido da sua iniquidade. Só quem pode fazer isso é o nosso Deus. E nós sabemos que haverá um reino de justiça do nosso Senhor. Ele promete que ele virá reinar. Ele promete que ele voltará para reinar sobre nós. E apenas aqueles que praticam o que é reto, o que é justo, o que é santo, que buscam andar em santidade com Deus, podem estar diante do Deus santo, justo, que é amor e fogo consumidor. Mas aqueles que praticam a maldade e a iniquidade não se arrependem do mal que fazem, serão consumidos. Mas aqueles que praticaram a maldade e a iniquidade, perceberam a maldade que fizeram, se arrependem, o Senhor, ele é grande em misericórdia e ele derrama da misericórdia. E ele diz: há tempo de se arrepender e o tempo é chegado, a hora é chegada do arrependimento. Se volte para mim, que haja um conserto comigo. É o que isso foi tocado no meu coração hoje, sabe? Aqueles que praticam a maldade, como a gente vê na palavra, serão consumidos. Mas se houver arrependimento, o Senhor Jesus, ele toma sobre ele todos os teus pecados e te limpa, te dá novas vestes, brancas como a neve, claras, puras, e te dá o Espírito Santo dele, que te ajuda na caminhada, que é o teu consolador, que te ajuda a andar e não cair. E você precisa estar atento à voz dele quando ele chamar a ti, quando ele bate a porta e fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós, né, fomos pecadores e somos, mas o Senhor nos purifica, o Senhor nos lava e o Senhor nos justifica. E quando buscamos andar em retidão e justiça, que é o que Deus quer para nós, os filhos dele, nós podemos caminhar com ele. E é isso que ele tem para nós. E é isso que a graça dele nos dá. É poder estar na presença dele. O véu foi rasgado. A graça do Senhor é para não sermos consumidos pelo fogo consumidor e nos dá a oportunidade de estarmos com Deus, caminhando com ele, buscando andar em santidade. E o sangue de Jesus nos purifica. O santo sangue de Jesus
nos purifica de todo pecado, de toda maldade. Quando confessamos aquilo que praticamos que é mal e nos arrependemos e mudamos, a gente tem que virar a chave, não pode continuar pecando. Essa é a palavra de hoje. Aqueles que andam em justiça, aqueles que se arrependeram das suas maldades, eles podem caminhar com Deus, eles podem desfrutar da graça de Deus, né? E podem estar com essa presença gloriosa todos os dias. Que você anseie estar com a presença do Senhor todos os dias, que Ele enche a tua vida da presença dEle, e que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, que é somente aquilo que é bom, que amemos, que pratiquemos a justiça. Não esqueça disso, tá bom? É isso. Até amanhã, se Deus quiser, com o estudo de Isaías capítulo 34. Tchau.